Seja bem-vindo a mais um debate autárquico proposto pela Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe a realizar 278 debates autárquicos. Quer isto dizer que nos propomos a ouvir cada um dos concelhos de Portugal continental. E agora, hoje, vamos olhar para Loures. Loures, que é um concelho com mais de 207 mil habitantes, uma das maiores densidades populacionais na região da área metropolitana de Lisboa, tem vivido nos últimos meses sob forte atenção mediática. É um dos dois concelhos, a par da Amadora, onde o PS venceu no Distrito de Lisboa nas legislativas. E a polémica em torno das demolições do talude militar colocou o Presidente da Câmara, Ricardo Leão, que aqui está, no centro do debate, mas Loures é também palco de outros desafios. Habitação acessível, emprego, mobilidade e coesão social. E à porta das eleições, a luta política permanece uma incógnita, já que o PS tem 4 vereadores e procura renovar a liderança, que só manteve graças a um acordo pré-eleitoral com o PSD nas eleições de 2021. A CDU, igualmente com 4 vereadores, tenta recuperar influência. O PSD, com 2, apresenta-se como uma alternativa ao governo local e o Chega com 1 deputado. Esta noite, hoje, estão aqui os protagonistas que nos podem ajudar a perceber todas as dinâmicas de Loures. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E começamos, obviamente, a falar de um tema que tem marcado a atualidade durante destes últimos, pelo menos 2 meses, que tem a ver com as demolições. Deixem-me só apresentar. À minha direita tenho Ricardo Leão, presidente desde 2021 que se recandidata, Nelson Batista, do PSD, Luís de Sousa, da coligação Bloco de Esquerda, Livre e PAN, com o lema Construir o Futuro, Luís Medeiros Martins, da Iniciativa Liberal, CDU Gonçalo Caroço e, finalmente, do Chega, Bruno Nunes. Portanto, o tema que eu proponho para começarmos este nosso debate é exatamente a questão das demolições. As demolições no talude militar desalojaram mais de 160 pessoas, geraram forte contestação pública, a oposição acusou de abuso de poder, Helena Roseta, socialista, denunciou a violação da Lei de Bases da Habitação e até o Primeiro-Ministro avisou que, e passo a citar, não se pode deixar pessoas sem teto. O Sr. Presidente garantiu publicamente que as vão continuar, mesmo perante as críticas de ONGs e movimentos sociais e partidos. E a pergunta é porquê é que insiste em demolir sem apresentar primeiro uma solução de realojamento digna? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos aqueles que estão a acompanhar por via desta plataforma, que muito agradeço, acompanhar todos os candidatos à Câmara Municipal de Loures. De forma muito rápida dizer o seguinte, eu não irei, em qualquer circunstância, reduzir o tema e a importância da habitação no Concelho de Loures ao tema das barracas. Claro, mas agora vamos falar deste caso. A habitação vamos falar a seguir. Mas vamos falar a seguir? Com esse compromisso. Muito bem. Vamos a seguir sobre a habitação, falar sobre as barracas. Muito simples. Nós já tínhamos feito 200 demolições antes desta polémica. E o que aconteceu aqui é simplesmente isto. Tem que haver regras. E o que é facto é que, naquele caso em concreto, estava no bairro do Talude um crescimento de forma exponencial de construções de barracos. E não eram barracos, eram 4 chapas de zinco, 4 barrotes, colocavam lá um papel a dizer aqui vive gente. E quero dar 4 notas sobre essa matéria. Primeiro, nós temos solução. Por isso é que há uma estratégia local de habitação. Todos os municípios têm uma estratégia local de habitação. Nós também temos a nossa. E nós temos a estratégia local de habitação para resolver o problema de 600 barracas. Não, que é importante, 600 barracas no concelho. Eu vou querer que me esclareça isso. No entanto, não fuja da minha pergunta, que era outra. Porquê que insistiu em demolir antes de apresentar uma solução de realojamento? Mas eu estou-lhe a dizer, eu estou-lhe a querer responder. Então, peço desculpa, conclua. Nós vamos estar, como disse, não havia resposta, não, há resposta. O município tem resposta para 600 barracas no Concelho de Loures, que é a estratégia local de habitação. Essa tem resposta, e está a construir. Está a construir e essas estão lá ainda. E eu vou-lhe responder. Já temos mais de 300 barracas acima dessas 600. Vamos ter que encontrar soluções com o Governo para dar resposta. Não posso permitir mais construções, porque senão não há solução. Se nós queremos resolver o problema, temos que o estancar. E por isso não há construção nova. Mas desculpe, mas ainda não me respondeu à pergunta. Eu perguntei como é soluções de realojamento para aquelas pessoas. Aquelas pessoas não estão... Não. Está-me a falar de projetos de realojamento a médio prazo. Eu estou-lhe a dizer... Para aquelas pessoas. As pessoas, a lei tem as soluções de emergência social. E elas foram todas aplicadas.
Infelizmente, Onde é que temos estão ali realojadas? O que é que nos pode dizer? a solução de emergência, algumas estão em pensões, olha, e 24 famílias já se autonomizaram, já viu? 24. Quantas Já eram se no total? autorizaram. 160. Não, eram 160 famílias daquelas que foram. É esse dado, não é o dado. Se foram desalojadas, mais de 160 pessoas. Sobre as barracas, há 600 barracas que vão ser resolvidas para o local de habitação. Mais 300 que vamos resolver. O problema tem que ser estancado. Se não estancar, não há solução para as. Vamos debater barracas. isso. A minha questão é, aquelas pessoas que foram desalojadas, 24 estão. onde é que estão neste 24 momento? Qual é o ponto de já se situação? autonomizaram. Sim, e as restantes? Muitas delas estão em pensões e as restantes voltaram a reerguer Mas deixa-me barracas perguntar, e as o pensões tribunal. são uma solução do ponto de vista em que estas pessoas vão de pensões, mas têm que, por exemplo, isto são queixas que elas próprias fizeram aos canais de televisão, como bem sabe, têm que comer, e para comer têm que cozinhar. Nas pensões não podem cozinhar. Cozinham na barraca. Exatamente. Nas barracas que compraram Como é que a 2 soluciona? Uma coisa é as pessoas terem- 2.000 euros e a 3.000 euros. Ouça, a questão não é... Barracas que andaram a pagar 2.000 euros cada barraca com água roubada A questão e luz não é essa. A questão roubada. é que as pessoas simplesinho. mostraram e disseram às televisões: nós aqui podemos cozinhar. Numa pensão não temos dinheiro para ir ao restaurante e não temos onde cozinhar. Como é que responde isto? Não, é apoio social com um voucher para. O apoio social alimento, para alimentação. tem dado senhas diárias a estas senhas pessoas. diárias, E, portanto, pode garantir que nenhuma da família em Louros voltará a dormir ao relento por decisão Só da sua dormiram Câmara? porque quiseram, porque foram manipulados por movimentos que não são mais do que braços armados de outros partidos políticos. Como assim? Como assim? É simples. Aquelas famílias Mandaram deixaram... a casa abaixo porque é que... Aquelas famílias, eu estou a tentar explicar, mas já vi que têm uma opinião muito fixa. Eu não tenho opinião, eu não só quero, quero eu não perceber. quero convencer assim. Não, a mim não vai convencer nada, tem porque eu não estou convencê-lo cá assim, para eu não isso. tenho que convencer. Aqui a questão é, eu só estou estou-lhe a tentar explicar. pôr na posição de quem está, Então, eu sim, foi sim, eu desalojado, estou... Não. destruíram-lhe a casa. Casa? Qual casa? É a casa, para todos os efeitos, É uma casa, pronto. Então Pode não ser legal, temos uma visão completamente diferente. Se é casa digna, não é. A questão para eles é um lar. A questão é o que é que acontece a essa pessoa no dia a seguir. O que é que acontece às outras pessoas que andaram a vender essas... Eu tenho pena dessas pessoas que iram nessa teia, porque havia pessoas que vinham diretamente do aeroporto para as barracas, com os bilhetes do avião, lá, a dormirem, aquilo era terra batida, a comprarem barracas a 2 e 3 mil euros, com a garantia que a Câmara tinha que construir uma casa. Esta ideia, de forma muito frontal, que basta construir uma barraca para ter direito a uma casa, é perigosa, é injusta para o resto da população de Conselheiros e para eles próprios, é injusta para aquela estratégia local de habitação que já temos para resolver 600, agora mais 300, cerca de 900 barracas, e é injusta para a lista de espera que existe, estão à espera de uma casa também. E por isso, toda a construção nova, temos tentado ir abaixo. São colocadas providências cautelares, o Tribunal impõe e assim faremos. Porque temos que estancar esta questão, porque se não estancarmos esta questão, não há solução possível. Para concluir, há muito dinheiro que se mete em cima do problema e é injusto. Construir uma barraca para ter direito a uma casa é injusto. Recordo-me só, 24 pessoas estão realojadas, foi o que me disse. Autonomizaram-se. Sabe o que é dizer autonomizaram-se? Autonomizaram-se e arranjaram trabalho e arranjaram casa no mercado 24 de arrendamento. arranjaram, os restantes ainda não têm. Os restantes ainda não têm. Muito bem. Nelson Batista, se fosse Presidente, teria igualmente demolido as construções ilegais desta forma? Desde a primeira hora. Boa tarde a todos. Antes de responder, mas respondi logo perentoriamente. Boa tarde a todos, cumprimentar também todos os candidatos. Muito obrigado também por esta oportunidade de podermos dar as nossas ideias e o parecer sobre o Conselho de Louros. Dir-lhe que desde a primeira hora sempre fui favorável à demolição das barracas. Tem um plano alternativo? Tem algum outro plano alternativo? O plano alternativo, na minha opinião, se eu fosse Presidente de Câmara, tinha que haver uma fiscalização antecipada para que essas barracas não tivessem sido construídas. Portanto, essas barracas, desde o primeiro dia, que não fazem sentido absolutamente nenhum no território de Louros. E desde o primeiro dia também, que eu sou a favor da demolição das barracas, porque essas barracas não oferecem dignidade, não têm condições de vida para as pessoas, quando falou aqui ainda agora há pouco, de terem este tipo de habitação, este tipo de teto, para ter a própria comida, a sua própria refeição, aquilo não é nenhuma casa. Aquilo não tem dignidade absolutamente nenhuma para qualquer tipo de cidadão. Portanto, estas pessoas, primeiro, não podem vir viver para estas condições. Segundo, o Conselho de Louros não pode ser conhecido por ser um Conselho de barracas e não queremos barracas no Conselho de Louros. Há quanto tempo existe aquele bairro de barracas? Aquele bairro já existe há alguns anos. Agora, a verdade é que ele estava estancado e não estava a acontecer precisamente o que aconteceu agora nestes últimos tempos. E esta situação não pode acontecer. Portanto, temos que acabar com as barracas no Conselho de Louros, temos que viver com dignidade e não tenho dúvida nenhuma que o Conselho de Louros, de hora em diante,
tem que ser um conselho com dignidade e tem que ser um conselho Portanto, de referência sem alinhamento de barracas. posições relativamente ao Partido Socialista. É a posição da AD, é um conselho sem barracas. Muito bem. Luís Sousa, coligação Bloco de Esquerda, Livre, PAN e Construir o Futuro, os movimentos sociais e partidos de esquerda denunciaram falhas de realojamento. A coligação defende a habitação acessível e reabilitação e, se fosse presidente, suspenderia as demolições, negociaria prazos ou garantia realojamento imediato. O que é que faria? Eu antes de mais, queria começar também por agradecer o convite, cumprimentar todos e cumprimentar quem nos vê lá em casa. E também sendo muito objetivo na minha resposta, e só para que não faça um discurso fácil de colocar a esquerda no lugar de quem está a defender as barracas, obviamente nós não estamos a defender as barracas. Nós queremos é que as pessoas em Loures tenham um sítio para morar, e um sítio com dignidade. Sejam as pessoas que atualmente vivem naquelas barracas, sejam as pessoas que vivem em casas muito degradadas no concelho de Loures, e em rigor, também queremos casa para a classe média, para os jovens que querem sair da casa dos pais. Uma situação real que eu vou voltar atrás à questão das barracas. Situação? É possível, e foi feito antes das demolições do talude que foram tão visíveis na televisão. Houve também despejos num bairro das Marinhas do Tejo, de menor dimensão, e os despejos iam ser feitos exatamente da mesma forma, mas foram encontradas soluções para aquelas famílias. Antes. Isso é o passado. Estou a perguntar o que é que propõe que seja eleito. O passado foi há 6 meses. Está bem. É o que propõe, se for eleito, o que é que se propõe fazer? Era mesmo aí que eu ia chegar. Se para aquelas famílias é possível encontrar uma solução, também podemos encontrar uma solução para estas famílias. Para estas famílias que eu quero relembrar, que não são todas pessoas que, como diz o atual Presidente da Câmara, chegaram do aeroporto diretamente para o bairro do Talude. Também são portugueses que vivem lá. E portugueses que têm histórias de vida complicadas, e obviamente nós compreendemos que nem toda a gente tem as mesmas hipóteses na vida e que não encontrou outra solução de habitação. E, portanto, ainda bem que vamos falar da habitação a seguir, porque esse é que é o real problema do Concelho de Loures, não são as barracas. Só uma nota importante. A violência política no discurso político não interessa a ninguém. Não interessa para resolver o problema das barracas e não interessa para resolver o problema da habitação. Está clara a sua posição, eu agradeço. Bruno Nunes, o Chega defende a tolerância zero para ocupações ilegais, apoiou, aliás, a demolição. Que propostas faria diferente ou não para o realojamento destas pessoas? Bom, antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar quem nos assiste lá em casa através desta nova plataforma, que eu desejo que seja uma plataforma jornalística isenta e que consiga assumir o seu papel importante numa altura em que também a imprensa vive períodos complicados em Portugal. Deixe-me dizer o seguinte, eu sei que tentaremos ir diretamente à questão e, portanto, pergunta número 1, se eu sou a favor da demolição. Não fiz pergunta, essa é uma afirmação porque... Mas foi as perguntas que foram feitas e já agora para tentarmos ir na mesma lógica. Sou a favor da demolição. A solução, o que eu faria diferente daquilo que foi feito, há uma questão que é clara. Percebemos já aqui que o PSD, apesar de estar coligado com o PS, acha que tinha uma posição diferente em relação ao PS, portanto desfez a coligação, em princípio, finalmente, ao final de 3 anos e meio, quase 4 anos. Sabe que a responsabilidade do município, apesar de Helena Roseta, como disse, ter feito muitas perengonas em relação a esta matéria, Helena Roseta é uma das responsáveis e o governo consecutivo de António Costa, mesmo o governo na área metropolitana de Lisboa, quando estava na presidência da Câmara, tem grande responsabilidade destes bairros de barracas em consequência da especulação imobiliária que foi criada precisamente em Lisboa. Mas ainda não me falou da sua proposta. Não, mas calma. É assim, se quiser que eu vá só direito ao final, nós mandamos aqui uns punchlines e acaba a entrevista, não há entrevista. Não há entrevista, eu só fiz uma pergunta concreta. O debate, deixe-me dizer, para mim, para haver proposta tem que haver exatamente uma retórica de onde é que vimos. E de onde é que vimos, olha, vou-lhe dizer, o que eu fazia diferente, e ao contrário do que o LIVRE, ou da coligação do LIVRE, Bloco de Esquerda e PAN acaba de dizer, nós temos que perceber que existem de facto ali portugueses que trabalham, que descontam, e esses, a Segurança Social deveria ter tido um papel importante naquela questão, assim como a AIMA devia ter tido um papel importante, porque existem ali questões de exploração de imigrantes, apoio e auxílio à imigração ilegal. Mas vai-me responder o que é que o Chega propõe ou não? Mas deixe-me dizer, porque senão as pessoas nem sequer sabem propõem para quem. Propõem para quem? A questão é que é uma situação muito localizada, já todos falámos... Não, mas a questão não é localizada. A questão é, o que é que propõe de diferente... Se quiser debatermos os dois, debatermos. Mas se me deixar terminar pelo menos o raciocínio durante 30 segundos, tendo em consideração que o atual Presidente de Câmara falou há 5 minutos, deixe-me pelo menos falar Deixe-me pelo menos falar 1 minuto sem ser interrompido. Vamos tentar 30 segundos. Vamos tentar 30 segundos sem ser interrompido. Se eu conseguir falar 30 segundos, vai ver que de facto faz sentido. Terá mais do que isso. Deixe-me só dizer o seguinte, porque senão tentarmos criar entropias no discurso não vale a pena.
Temos apoio e auxílio à imigração ilegal e, portanto, estas pessoas de imigração ilegal, digo com todas as palavras, deveria ter existido remigração. Choca a palavra, é o posicionamento. O Estado não tem que andar a pagar casas a toda a gente, nem a situação de ilegais. Ora, vamos a uma solução. Nós temos mais de 2.000 casas de habitação municipal. Grande parte delas mal gerida, mal governada, em consequência do plano de habitação que não ficou no Conselho, feito pela CDU. Sr. Vereador Gonçalo Caroço, na altura... Usaria essas casas para realizar... Tem que haver uma reorganização daquilo que é público, porque nós não somos contra a habitação municipal. Feito sobre quantas dessas casas nós não somos contra a habitação municipal, mas sabe, quando deixam 18 milhões de dívidas da habitação municipal, como deixou a CDU, é difícil gerir quando temos 900 pessoas à espera. A solução que propõe, tem identificadas quantas casas estão disponíveis para exatamente serem reutilizadas? Neste momento disponíveis não há nenhuma. Não há mas nenhuma. Não disse que havia muitas casas não existe. No Parque Habitacional da Câmara Municipal de Loures, nós temos cerca de 2.000 habitações. Dessas habitações há gente que está lá dentro que não paga porque não quer e há gente que não paga porque não pode. E, portanto, os que não pagam porque não querem deveriam ser despejados também para dar, de facto, a quem não paga porque não pode. Portanto, neste momento não é preciso mais construção municipal, é preciso uma boa gestão, que é coisa que não tem sido feita nos últimos 20 anos. Quanto à CDU, Gonçalo Caroço, no entender da CDU, o que é que está errado neste processo? Se for eleito, compromete-se a fazer, o que é que se compromete a fazer para repor os direitos das pessoas? Uma boa tarde a todos os convidados que estamos cá todos neste debate. Também agradecer este debate ao Paulo, que está aqui a coordenar aqui o nosso debate. Bom, o que devia ter sido feito, evidentemente, era não permitir que aquela situação crescesse como cresceu. Nós tivemos declarações da Câmara Municipal dizendo que entre março e julho houve um crescimento de 150 barracas ali naquele local, no talude. E a pergunta que se faz é porquê é que, durante esses meses, não tomaram as medidas necessárias para que as barracas não crescessem? Essa aí é que é a questão. E porquê é que o fizeram agora? O que é que se propõe fazer se for eleito? Certo. Aquilo que neste momento, com a situação que está criada, aquilo que temos que fazer é, o Governo tem um programa que tem que financiar, que é o programa Porta de Entrada. Esse programa é para ser utilizado em situações de emergência, em que as pessoas podem ter apoios para poder ir para o mercado privado. Esse programa Porta de Entrada, aliás, foi utilizado nas Marinhas do Tejo, o exemplo que estava aqui a ser dado, mas nas Marinhas do Tejo há uma diferença grande, é que nas Marinhas do Tejo não foram feitas demolições de barracas, as pessoas estão lá todas e o programa ainda não avançou. Mas foi, a Câmara Municipal até utilizou parangonas na altura, dizendo que vamos utilizar o programa Porta de Entrada e chegámos a esse acordo com o Governo. É isso que tem que ser feito. O Governo tem que ser chamado a assumir também as suas responsabilidades neste caso concreto. E porquê? Demolição de barracas... Isso implica um entendimento com o Governo, mas para lá disso, não depender exclusivamente da Câmara, o que é que se propõe fazer? Vamos lá ver uma coisa. Esta questão não se resolve exclusivamente pela Câmara. A habitação não se resolve exclusivamente pela Câmara. A Câmara, antes de deitar abaixo as barracas, tinha que ter uma solução para aquelas pessoas. Aliás, foi sempre isso que aconteceu em Loures. Foi a primeira vez em Loures que se deitaram abaixo barracas sem ter uma alternativa para as pessoas. Ao longo destes anos, eu fui vereador da habitação, eu demoli centenas e centenas de barracas, quando era vereador, porque este problema não é novo, mas nunca houve ninguém a ficar na rua. E ficar na rua, como eu lá fui já 2 vezes, aliás, sou o único que lá fui, aqui, todos aqueles que aqui estão, foi o único que lá fui 2 vezes. Duas vezes. E as pessoas continuam lá a viver. Claro. Continuam lá a viver. Está clara a sua posição. O Luís Medeiros Martins, a Iniciativa Liberal tem defendido soluções de mercado, parcerias público-privadas, simplificação de licenciamentos. Como é que pode explicar a estas famílias que a solução para sair das barracas virá do mercado, quando é exatamente a lei do mercado que pôs muitas famílias fora do acesso à habitação no concelho de Loures? Isso só acontece se virmos o problema de uma maneira isolada. É que há falta de habitação porque há muitos anos a esta parte que a habitação não é construída. É difícil construir habitação. A burocracia é um entrave para um construtor civil. Um investidor passa anos a conseguir uma aprovação para construir casas. E se elas não forem construídas, não há. É simples. A Iniciativa Liberal está de acordo com a demolição das barracas, com a reposição da legalidade, e nós queremos estabelecer um plano de médio e longo prazo para haver habitação digna para toda a gente, quer a nível social, quer para a classe média. Mas é um plano a longo prazo.
Não é bem. apenas estar à espera, candidatar ao subsídio. Agora há um subsídio, vamos construir alguma habitação. Então vamos entrar no tema da habitação, como aliás já tinha referido. O diagnóstico municipal mais recente, que é de 2019, se estiver atualizado, seguramente o Ricardo Leão poderá fazê-lo, identificava 6.483 agregados familiares em situação de carência habitacional no concelho. Isto significa dezenas de milhares de pessoas, pode rodar 20, 25 mil pessoas, se forem estes os números. Entre 2017 e setembro de 2021, quem esteve no governo foi a CDU, com o Bernardino Soares, liderou a Câmara, de outubro até hoje, Ricardo Leão. Portanto, é este o enquadramento. Por isso pergunto, Ricardo Leão, estes dados são de 2019, mas hoje qual é o ponto de situação? Não, eu não tenho de cor, mas não é esses números tão grandes como acabou de dizer. Há aqui duas notas sobre habitação que é importante colocar. Estamos a falar do Concelho de Louros e, portanto, vamos focalizar no Concelho de Louros. Primeira questão sobre habitação, que não está aí, nunca foi falado e convém falar-se porque 30% da população, quando eu tomei posse em 2021, 30% da população do Concelho de Louros vivia em Augis. Sabe o que é Augis? São áreas urbanas de gênese ilegal. São milhares de pessoas que pagam IMI, que pagam os impostos todos. Em toda a Grande Lisboa já. Pagam os impostos todos, mas não têm a sua casa legalizada. E acho que também nós devíamos colocar esse tema na agenda do dia. E foi por isso que nós, nestes 4 anos, já resolvemos o problema de 2.000 fogos. Ou seja, permitimos a essas 2.000 fogos, essas 2.000 famílias, um futuro sobre aquilo que construíram ao longo de uma vida. E por isso isto foi muito determinante e foi uma inversão completa daquilo que era a CDU relativamente às Augis. É um problema e estamos a resolvê-lo. Segunda nota sobre habitação. Foi aqui a falar sobre a habitação municipal. A Câmara é detentora de cerca de 2.500 fogos, 2.400, mas para arredondar... Mais 2.000. 2.500 fogos. É mais perto de 2.500, são 2.400 e qualquer coisa. 2.500 fogos. Quando eu cheguei à Câmara, como o vereador e candidato do Chega, o Bruno nos disse, e é verdade, em 2021 havia uma dívida de 18 milhões de euros de rendas da habitação municipal. Estamos a falar de rendas de 4,5 €. Saiu uma legislação em 2014 que permitia a atualização da renda mínima para os 10,5 € e nem isso a CDU fez. Então estamos a falar de uma dívida, que a grande maioria dessa dívida era as rendas mínimas, 18 milhões de euros. Dos 2.500 fogos, havia 55% de incumpridores. Hoje são 15% de incumpridores. Porque fizemos um plano de relação de dívida, e já é importante, já lá vou dizer, Sim, mas eu para não respondeu à pergunta. Para resolver o problema. Esses 15%, que são fogos, que é a boa gestão do parque habitacional que tem que ser feita, esses 15% vão dar resposta, olha, a um conjunto de lista de espera. Mas ainda não me respondeu à pergunta. Qual pergunta? Quantas pessoas vivem em Louros, em barracas ou em carência habitacional? Eu respondi, não é esse Então, valor, é? mas é menos, não tenho agora de cor. Mas metade, baixou muito. Baixou, sim, baixou. Muito bem. Mas agora posso continuar? Conclua, porque agora tem que passar outra pessoa, portanto já está com mais tempo. Não, porque depois calmo já, mas é importante dizer isto. É que parece que não há estratégia para o futuro, acabei de dizer. Nós temos uma estratégia local de habitação que vai resolver cerca de 600 barracas, pessoas que estão em barracas neste momento. E há mais 300. Vamos ter que encontrar soluções e vamos conseguir encontrar. Mas foi dito aqui uma coisa muito importante. Que dificuldades teve no seu mandato para só agora fazer as demolições? Nos 4 anos anteriores? Eu não tinha 4 anos anteriores, eu não estava cá. Não, mas nos últimos anos, o que é que o impediu de executar estas demolições? Porquê é que só agora? Eu fiz 200 e tal demolições antes de março, durante este mandato, antes desta polémica. Fiz 200 e tal demolições, acho que lhe respondi à pergunta. Só agora, que estamos em altura eleitoral, é que veio esta coisa à baila. Como sabe, muitos dos seus adversários criticam ter feito estas demolições com intenções eleitorais para se colar ao discurso do Chega. Já ouviu isso? Já ouvi e já respondi, vocês é que não querem ouvir. Já tinha feito 200 demolições durante este mandato, antes desta polémica. 200. Agora, só dizer o seguinte, que não me deixou... E depois é verdade, há uma classe média e os jovens do nosso concelho que têm que ter respostas. E é por isso que nós também temos um programa para arrendamento acessível, que é importante, e 1 milhão de euros para apoiar no pagamento à renda. Tem planos quantos fogos vai ter disponíveis em só desse? Não, nós temos o PRR, cerca de 300 fogos, vão estar prontos na altura do fim do PRR, o limite é junho, 300, e pelo andar da obra conseguimos mas se for eleito, prevê quantos? Nós temos que resolver a estratégia local de habitação. Mas quantos fogos? São mais 600 fogos. Para a habitação... acessível. Para a habitação municipal, chamada habitação social. Sim. Para o arrendamento acessível, são 500 que nós temos que... Muito bem, está aqui pelo menos o seu comportamento. Luís de Sousa, o vosso programa fala em mais habitação pública e rendas acessíveis.
Mas quantos focos concretos promete construir ou reabilitar até 2029, se for eleito? Nós, apesar de estarmos em campanha eleitoral, não vamos apostar na questão dos muitos números lançados para esta campanha eleitoral, mas vamos explicar qual é a nossa dinâmica. E a nossa dinâmica é simples. Nós, para além da habitação dita social para as pessoas mais pobres, que é preciso reforçar, como o atual Presidente da Câmara estava a dizer, é uma necessidade de reforçar, com mais habitação para que mais pessoas tenham essa resposta, temos todo o resto da população do Concelho de Loures com muita dificuldade em continuar a permanecer no Concelho de Loures. Não, mas por isso porque as rendas seguramente para prepararem as propostas eleitorais têm um levantamento onde é que querem chegar, qual é o vosso horizonte de número de focos. Se me permitir terminar, eu chego lá. Estava a fazer um pequeno contexto porque o atual Presidente da Câmara falou durante algum tempo, eu também preciso de algum contexto. Ele falou demais, não vamos todos falar demais. Eu não vou falar demais, só preciso de algum contexto para a minha resposta. Não, estou só dizer para equilibrar. E, portanto, a nossa visão é o atual mercado está completamente desregulado. Temos a especulação, sim, mas também temos a pressão turística que faz com que o mercado da habitação esteja muito desregulado. E, portanto, o setor público é essencial para regular esse mercado. E é essencial fazê-lo desta forma, investindo em habitação pública. Eu não tenho um número de X para a habitação pública, mas tenho uma promessa que é todo o dinheiro disponível da autarquia e todo o dinheiro disponível para coisas que não são essenciais na autarquia será para construir habitação, será para a habitação. E eu posso explicar porquê. Porque a habitação, neste momento, é mas aquilo... Quais são as coisas que não considera não serem essenciais para a autarquia? É reduzir toda a despesa, é para isso que é preciso fazer uma boa gestão, reduzir toda a despesa e alocar todos os fundos disponíveis com essa redução para a habitação. Tal como quem tem está... identificado onde é que são as áreas que a Câmara gasta onde não devia? Todas elas são sujeitas a poupança. É o segredo da boa... O investimento da habitação é muito dispendioso, como se sabe. Claro que é. É preciso juntar muitos milhões. Claro que é, e mesmo assim nós podemos fazê-lo, tal como estamos a fazer agora com as verbas do PRR, tal como estamos a fazer com outros projetos de habitação pública. E, portanto, se o podemos fazer, também podemos reforçar as verbas para esses projetos. E depois há outra coisa que é também dizer às pessoas que podem construir em Loures. E podem construir em Loures de formas diferentes. Nomeadamente, uma ideia muito simples que não custa dinheiro nenhum, já que estão todos preocupados com os custos dos nossos projetos. É natural. Que é ter um gabinete de apoio à criação de cooperativas de primeira habitação. Com isso, nós poderíamos ter pessoas de Loures e que querem continuar a viver em Loures, a construir as suas próprias habitações. Muito bem. Gonçalo Caroço, quantos anos a CDU já governou Loures? Isso é uma pergunta... quer dizer, foram 8, mas antes foram mais, não é? Antes foram mais. Sim, mas... Está bem, não é recentemente. Não vamos 8 anos. Não vamos começar em 70 e... Eu posso responder 28 anos. Pronto. Sim, mas a realidade social não foi sempre a mesma. O que eu lhe pergunto é porque é que nunca conseguiram lidar e resolver esta situação das barracas e dos bairros degradados. Bom, quer dizer, dizer que a CDU não soube lidar é não esquecer aquilo que aconteceu. Porque é que nunca conseguiram lidar e resolver esta situação de... É esquecer completamente aquilo que aconteceu com a Expo, com o número de barracas que existiam, aquilo que se resolveu na altura. Foi uma resolução enorme. O problema é que esta questão agora é apenas a ponta do iceberg. Este é o que nós vemos, é as barracas. Porquê? Porque é aquilo que é mais visível. Mas nós temos problemas enormes na população. Por exemplo, temos pessoas que deixam neste momento a sua casa, ainda esta semana tive mais uma notícia, de uma pessoa que teve que sair da sua casa porque não tem condições para pagar a renda. E esse é que é o maior problema que nós temos aqui que resolver, não é? Porque é para aí que nós temos que direcionar as baterias a partir deste momento. Foi isso que nós tentámos fazer com a nossa estratégia local de habitação. Tínhamos 150 milhões previstos mais para construir 950 focos. Infelizmente, o Partido Socialista ganhou e decidiu mudar, e as 3 alterações que fez conseguiram com isso 0 novas habitações. 0 novas habitações. As únicas habitações que estão a ser construídas neste momento em Loures são aquelas que a CDU tinha na estratégia local de habitação inicial. Tudo o resto foi retirado e, portanto, nós agora temos um problema para resolver, que é como é que nós, agora, sem verbas do PRR, porque perdemos esta oportunidade, como é que sem verbas do PRR, agora vamos querer construir aquilo que queríamos fazer anteriormente. Portanto, nós dizemos, estamos em condições de assumir que são 550 focos, no mínimo, 550 novos focos para o arrendamento acessível e para o arrendamento apoiado. Se conseguimos ir mais longe do que isso, melhor. De que forma é que o conseguimos fazer? Em que financiamento?
para já, aquilo que temos de PRR e financiamento, evidentemente, da Câmara Municipal. Depois, temos que assumir que é necessário ter aqui parceiros externos, particularmente cooperativas de habitação, casas que são de fundos imobiliários e que são postas à venda e que a Câmara pode comprar porque tem o direito de preferência. Aliás, temos um caso bem dos últimos meses que tem a ver com as torres da fidelidade, onde a Câmara poderia, de facto, ter feito isso e decidiu não o fazer. Portanto, é algo que temos que dar muita atenção também daqui para a frente, essas possibilidades, tudo aquilo que sirva para fazer negócio, tudo aquilo que sirva para aumentar a especulação imobiliária, nós vamos estar muito atentos, porque essas casas fazem falta para as pessoas. Qual é a proposta do Chega para minorar a crise habitacional que existe? Sou o único que lhe vou dar o número exato de quantas casas vou construir. Até tenho aqui o número exato, sabia que ia me fazer essa pergunta. Zero. Construção com dinheiro do Estado, bola, é zero. É curioso ouvir isto aqui e tal, os direitos de preferência, investiguem o que aconteceu nos bairros, nos Torres da Fidelidade, que é um fundo chinês e foi na altura do Bernardino. Mas não vai construir habitação, é isso? Não, zero, não temos que construir absolutamente nada. Habitação social, habitação municipal, zero. O que temos que permitir não é que falei habitação social, habitação. Eu construir, a Câmara construir, o Estado construir, volto a repetir, zero. O que o Estado tem que permitir é que os privados, eu propunha inclusive aqui uma troca, a Iniciativa Liberal passava para o lado do LIVRE e o LIVRE passava para aqui porque pareceu-me mais liberal e mais consensual na área da construção. Bom, era só para dar aqui um ânimo ao debate, mas deixe-me só dizer o seguinte. O que acho que temos que criar são políticas de atração para o Conselho, de forma a que a política de habitação, nomeadamente a habitação jovem, a custos controlados, tenha a intervenção do privado. O Estado não é a Remax, nem é o pai, nem a mãe de ninguém. Não tem que continuar a subsidiar sempre os mais dos mesmos, com esta lógica de eu fui lá e fui o único que visitei 2 vezes o bairro e depois aparecem na televisão. Portanto, defende uma solução privada, não é bonito, privada, ou seja, não é abrir, bom, mas é a sua casinha. Deixa-me ver se estou a perceber bem. O Chega defende que haja investimento privado na habitação. Certo. E como é que isso vai garantir que o mercado não faça escalar? Deixa-me não me concluir a minha pergunta. Diga lá. Como é que garante que, e estamos a falar de rendas acessíveis, que é uma urgência do Conselho, como é que garante, dependente só do investimento privado, que essas rendas não vão escalar? 2 coisas. Primeiro, nós temos parque habitacional, como lhe referi há pouco, que deve ser gerido para aqueles que não paguem, porque não podem, e que devemos auxiliar essas pessoas. Podíamos estar aqui a esmiuçar diversos casos, mas de pessoas, se quiser posso esmiuçá-los, de pessoas que precisam de facto da habitação municipal. Ponto número 1. A habitação municipal não é definitiva. As pessoas têm que ser em determinada altura da sua vida, se precisam de apoio do Estado, se descontaram, deve a ação social acompanhá-las e garantir que têm um teto e que não vivem na rua. Mas não é para sempre. Quantas pessoas precisam dessa ajuda? Quantas pessoas? Tenho que perguntar ao antigo responsável da ação social da Câmara que quando existiu tem que incêndio... assim porque não há os dados, e como não há os dados, eu posso fazer uma coisa assim, que é, eu cuspo no dedo e entretanto vejo de onde é que veio o vento e vocês metem no polígrafo a dizer que eu disse que era errado, porque não há dados. Pura e simplesmente porque não há dados, porque nós, inclusive, as pessoas que têm a casa em sua posse, algumas utilizam como segunda habitação, outras colocam com arrendamentos para outras entidades que nem sequer têm contrato com a Câmara, outros têm, inclusive, no bairro municipal. Se for eleito, vai fazer um levantamento dessas situações? Já começou a ser feito. Justiça seja feita, já começou a ser feita. Aliás, começa a ser feita no tempo do CDU, em que Bernardino Soares dizia que aqueles que estavam ilegais... Mas então como é que não há dados? Já foi feito há tanto... Não há porque não constataram cá para fora. Inclusive aqui existiam cobranças através da autoridade tributária e depois, entretanto, foram quantas? 200 que fizeram a recuperação. Não sabem sequer do que estão a falar. Não se sabe o que é que acontece dentro do... Não interrompi ninguém. Não sabem sequer o que é que se passa dentro do bairro. E existem pessoas que de facto necessitam do apoio, mas existem pessoas que estão lá a mais e que nunca tiveram coragem de as tirar então lá. Olhemos para a parte de investimento privado. Para além disto, temos que obviamente fazer... Como é que isso soluciona o problema da habitação? Algo que existe espalhado pelo país inteiro, que é com isenção de licenciamento permitir que seja o terreno atrativo para que os privados possam construir. Estamos nas imediações de Lisboa e, portanto, não temos que ser subúrbio. Este executivo, que eu não falo só mal, este executivo tem um slogan novo. É um homem que entende a economia de mercado e percebe que isso vai inflacionar os preços da habitação. Mas sabe que eu não defendo tudo e eu não acho que o mercado defende tudo. Então, que limites é que imporia nisto? Inflacionar os preços. Inflacionar os preços é quando não existe oferta. Existindo mais oferta, obviamente, que vai equilibrar a balança comercial entre a oferta e a procura. Agora, eu não acho que o mercado, ao contrário da Iniciativa Liberal, não acho que o mercado resolve tudo. Agora, existem situações concretas de que, olha, eu nem pensava fazer isto, mas aqui em Oeiras tem situações de construção a custo controlado. Depois existem outras coisas e outros esquemas que são feitos paralelamente para chegar ao custo controlado, mas isso é um problema de Oeiras, não estamos aqui para discutir isso.
o mercado tem que funcionar e não temos que continuar com o Estado a pagar, porque eu não sou nem pai nem mãe de ninguém. Existem questões sociais que devem ser Iniciativa Liberal, ajudadas. qual é a visão que o problema, habitação é um problema complexo? Quais são os vossos planos, caso seja eleito, que pretendem aplicar? Nós defendemos que o processo de licenciamento seja ágil, rápido, transparente, essa é uma medida para clara. permitir que a iniciativa privada possa construir muito, muito, muito. Se houver muita construção, os preços não são inflacionados, os preços baixam. Isto é o normal, isto também se passa com as laranjas. Se a colheita for grande, é normal o preço baixar. Agora, enquanto houver um espartilho enorme à construção, enquanto se construir pouco, dificilmente o preço poderá baixar. Há condições para construir a todos os níveis em Loures. O Concelho de Loures está classificado em termos Mas do estaria território de Loures, o território... Dê-me números para termos a noção. Não, estaria eu não aberto quero- à construção eu não- de quantos fogos no seu mandato? Eu vou abrir à iniciativa privada e eu espero que eles construam aos milhares. Não estou a quantificar. Há limitações, Não, mas não é? eu vou-lhe Quanto dar mais a não seja limitação. do PDM, mas há vários tipos de limitações. Está bem. Mas vocês terão Mas eu vou-lhe têm um dar- objetivo Está bem, quantificado? deixe-me lá dizer qual é o cenário em que eu estou a imaginar. Alguém classificou o território de Loures como de interesse ecológico reduzido ou muito reduzido. E isso incorpora cerca de 1/3 da área do concelho. Eu acho que num terço da área do concelho de Loures se deve poder construir bastante. Muito bem. E podem. Qual é a leitura que o PSD faz da situação e o que é que se propõe a fazer diferente do que foi aqui apresentado? Olha, ouvindo o que eu ouvi, acho que é claro em termos de habitação para o Concelho de Loures e provavelmente serei o único que vou apresentar aqui propostas claras para a habitação. Primeiro, ninguém falou da Baía dos Solos. A Baía dos Solos é fundamental para que Loures seja revisto e temos trabalhado afincadamente para que o PDM seja revisto, nomeadamente na zona norte do concelho, que é uma zona muito difícil em termos de crescimento das freguesias mais rurais, em que os filhos da terra não conseguem ficar nestas freguesias. Portanto, tem que ser revisto esta situação para que, e a lei permite que a malha urbana possa ser ampliada à volta desse tecido urbano para crescimento de mais habitação. O que preocupa a AD não é a habitação social, é nada. O que preocupa a AD é a habitação para os jovens e a habitação para as famílias. Quem não preocupa a habitação social? Porque a habitação social, nós temos já um parque com mais de 2.000... Já chega para as necessidades. Já chega para as necessidades, eles têm a cumprir e têm que cumprir com as suas obrigações, pagar e não estarem a viver dependentes do Estado uma vida inteira. E deixe-me dizer isto, a habitação não é para a vida. Nós o que devemos fazer é tratar de rever todos os contratos de arrendamento de 5 a 5 anos. 5 a 5 anos os contratos de arrendamento têm que ser vistos. Para que essas pessoas, se já não necessitarem dessas casas, têm que ir à vida delas e têm que procurar ter habitação própria. Assim? Explique melhor esse conceito. As pessoas, quando precisam e têm uma necessidade da vida, precisam de uma habitação. Se uma pessoa não pode alugar uma casa que não use? Não, a pessoa pode alugar uma casa. É necessário essa casa, tem durante 5 anos o direito de viver nessa casa. E porquê que não tem o direito de viver 6 anos? Então, mas se a pessoa tem rendimentos de 1.500 euros, 2.000 Não euros, estou a 3.000 dizer, uma euros... pessoa que paga a sua renda normal, não estou a falar de pessoas que estão com subsídios. Não, estas casas, as casas Estava sociais... a falar de casas. Casas sociais. É que não fez essa distinção. Não, casas Isso sociais. é que eu estava a achar estranho. Estou a falar nas casas sociais, Pronto, exatamente. então ainda bem que eu sou esclarece. AD, nós somos os sociais do Partido Social Democrata, não estamos aqui, estamos a falar de casas sociais. E as casas sociais são com contratos de arrendamento no máximo de 5 a 5 anos. Depois é feita essa revisão. Se a pessoa necessitar de continuar e se realmente o seu agregado familiar e o seu rendimento necessitar, será prorrogado o prazo, senão não tem direito. Depois, o que é que eu pretendo, e aqui com números corretos, no próximo mandato, se for Presidente de Câmara, nós com o Orçamento Municipal, num valor de 10 milhões de euros, pretendemos construir habitação para jovens e para a classe média 250 habitações, no final do mandato. E estas habitações são destinadas aos jovens e às famílias. Como disse aqui a coligação, com rendas reguladas, exatamente. Como disse aqui o candidato do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do PAN, a habitação e depois tem que ser aberta também ao privado. Eu não me choca nada nós fazemos parcerias público-privadas para a habitação. Muito bem. E aí tem que haver este discernimento e eu, enquanto Presidente de Câmara, abrirei Muito bem. essa clara a vossa financiamento. opinião sobre este tema. Saúde, Loures, 70 mil pessoas continuam sem médico de família, o Hospital Beatriz Ângelo tem problemas, urgências em ruptura, enfim, esperas com 17 horas. Apesar do anúncio dos novos centros de saúde, a população sente que ainda há cuidados básicos muito em falta.
Ricardo Leão, como é que explica que após tantos 4 anos de mandato, milhões de euros que foram investidos, novos centros de saúde, esta situação permaneça? Qual é a sua leitura sobre isto e, sobretudo, o que é que vê para a frente como solução? Muito bem. Saúde. Dizer o seguinte, primeiro só atualizar, já que há bocado não tinha, mas este tenho, não são 70, são 60 mil. São sempre demasiados. São 60 mil. Não, mas não. Esse eu sei. Esse sabe, pronto, sei. Ainda bem. E faltam 40 médicos, no nosso, cerca de 43, no nosso Conselho. Bom, a primeira questão é esta. Este mandato, falando da saúde, muito me orgulho aquilo que fizemos. Nós fizemos um investimento ímpar, e é verdade, alavancado muito pelo PRR e pelo PT 2030, mas muito também por esforço municipal. E portanto, tivemos aqui uma visão que foi construir boas unidades de saúde familiares, centros de saúde, para simplificar, e que no caso é concreto, quer Camarate, quer Bobadela, que também é uma obra, já inaugurámos o de Unhos, o do Tujal, e vamos inaugurar agora, durante este mês, o de Santo Antão e São João do Tujal. As unidades, os centros de saúde, o município de Loures fez um investimento forte, fez as obras, com as condições de dignidade. Acabei de o dizer, exatamente. A questão é como é que isto, apesar de tudo, não chega. Mas é que eu tenho uma dificuldade, eu tenho um raciocínio, depois eu sei, mas os seus camaradas de concorrenciais... É que não, depois vão ser penalizados. Como o Bruno, podemos estar... Eu estou a tentar explicar, tu tens uma sequência, isto é, se quiser que eu diga, tu tens uma sequência. Houve um investimento que foi feito, olha... Estou-lhe a falar da dignidade dos centros de saúde, que é importante, ou não está preocupado com a dignidade? A questão não é Olha, essa. então vou-lhe dizer, os atuais centros de saúde que existiam, choviam lá dentro, e estão agora a ser reparados 3 mil euros de investimento. E dou-lhe um que eu conheço bem, que é Sacavém. Mas não são novos, não falou de novos. Agora, há coisas que faltam, que é médicos, são profissionais. E a Câmara não pode resolver os problemas de saúde em muitas áreas, como bem sabe. Essas questões é o Governo que tem que colocar o pessoal médico. Mas eu não disse que não era. O que é que eu estou a dizer é... Há falta de médicos, sem dúvida. Nós temos um centro de saúde do Catujal. 47 disse. Temos, neste caso, 43 médicos que faltam. Para os centros de saúde. O centro de saúde do Catujal, as consultas são por computador, por online. Teleconsulta. É vergonha. O que se tem acontecido é as condições dos centros de saúde de dignidade podem vir a ter também com um fator de atratividade para o médico poder responder que os concursos são lançados, isso é verdade, não são preenchidas as vagas. Agora, eu vejo o modelo da saúde da seguinte forma: os centros de saúde devem funcionar como aquela saúde de proximidade que possibilita que as pessoas não se desloquem às urgências dos hospitais, neste caso hoje é servido pelo São José e pelo Hospital de Beatriz Ângelo, que não se desloquem às urgências porque não têm outro tipo de solução. E por isso, neste momento, já está garantida que o Centro de Saúde, por exemplo, de Moscavide, já está aberto até às 10 horas da noite. O Centro de Saúde de São António dos Cavaleiros vai agora, no final do mês, abrir também até às 10 horas da noite, para termos um na Zona Oriental, outro na Zona Norte. Agora, uma coisa é certa, tem que haver médicos, e este Governo tem, todos os outros, tem que investir nos médicos. Os contactos que imagino tenha feito com o Governo, alguma recepção às suas propostas ou não? Desde o Pizarro, desde a Marta Temida, até a atual Ministra. Pronto, as vagas são abertas, não são preenchidas. Muito bem. Agora, a questão é esta, só para simplificar a questão. E termine, por favor. As unidades de saúde familiar, o Governo tem que olhar para estas unidades. O modelo C, B, eles agora são todas B, estão algumas que vão passar para o modelo C. Agora, tem que haver médicos, porque também é injusto. O município de Loures empenhou-se na construção de uma boa rede de saúde, centros de saúde, e depois não está a ser utilizada na sua plenitude porque o Governo falhou. Bruno Nunes, o Chega tem associado os problemas do acesso à saúde ao peso da imigração nos serviços públicos. Basicamente culpa a imigração pela pressão no sistema de saúde. Deixe-me recordar que um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos reforça que Portugal não só precisa de mais imigração, como o saldo é positivo e traz benefícios demográficos e económicos e que não há nenhuma evidência sólida, diz este estudo, nenhuma evidência sólida que mostre que o aumento da migração conduz ao uso desproporcional dos serviços de saúde. Porquê é que o Chega insiste neste ponto? Qual é o seu plano para garantir mais médicos e já agora consultas de proximidade em Loures? Olha, sendo político, ainda bem que me faz essa pergunta. Vou dar um conselho. Como é um canal novo,
não vá sempre pela conversa enviosada, abra mais os horizontes. E para enviosada porquê? Enviosada porque apenas cito algum estudo e eu vou-lhe dizer outro que acho que é importante para os debates futuros, que é poder consultar mas o não relatório. Reconhece legitimidade à Fundação... Eu não venho debater consigo, deixe-me só terminar. Não é isso, é que me está a dizer que é enviosada, deixe-me terminar. Não reconhece que a Fundação Francisco Manuel dos Santos é uma entidade idónea para fazer Deixe-me terminar, assim como reconheço que o Tribunal de Contas é idóneo e o relatório do Tribunal de Contas de janeiro deste ano diz claramente que esta política de imigração pode colocar em causa a sustentabilidade dos serviços da Segurança Social e do SNS, está escrito no relatório, se for mentira, depois diga na televisão que eu menti, que pode colocar em causa... Não tenho relatório, portanto não posso dizer nada. Em curto e médio prazo. Pronto. Ponto número 1. Não vale a pena enviosarmos e dizer, começarmos a pergunta com um viés ideológico a tentar dizer não o é chega. Viés ideológico. O que eu lhe fiz foi citar factos... Vamos falar de saúde, quer falar de imigração? Se for de imigração, fala de imigração. Se for de saúde, de saúde. Então vamos misturar a saúde com a imigração. Imigração e saúde, porque o Chega associa uma coisa à outra. É difícil. Mas eu espero que faça isso a todos os outros candidatos não, a seguir. Deixe-me só dizer assim. Está a responder diretamente às Peço ao relatório do Hospital Beatriz Ângelo e veja, ao abrigo dos protocolos, principalmente com os PALOPs, quantas mulheres vêm ter o seu filho a Portugal, procurando melhor qualidade no serviço, mais higiene, etc. Veja quantas depois ficam a viver na Quinta da Fonte. Calma, deixa-me terminar. Quantas ficam a viver depois na Quinta da Fonte, quantas apenas recebem lá o cheque da Segurança Social e abandonam o país, quantas continuam a praticar mutilação genital dentro do bairro? Deixe-me terminar. Não, é que está a citar. Não, mas eu vou dizer os dados e depois no final vão dizer, são centenas. São centenas, e estão no hospital, são mais de 700 pessoas. E sabe, estão no hospital. A sua colega Ana Leal tentou investigar e o hospital tentou fechar a porta. Sabe, deixe-me só dizer isto, às portas de Lisboa, em Loures, continua a existir uma cultura de mutilação genital que leva as mulheres depois ao hospital. Às portas de Lisboa, mas então é essa as consultas de obstetrícia continuam a ser limitadas porque temos um entupimento. Agora vamos por partes falar daquilo que é sério. Entender o seu pensamento. Sim. Portanto, o impacto negativo na assistência hospitalar tem a ver com a mutilação genital, é isso que está a dizer? Não, está a misturar tudo. Está a misturar tudo. Eu acho que as preparações do debate, não leva a mal o que eu lhe vou dizer, as preparações do debate têm que haver também por parte do pivô e do canal alguma história e perceber de facto o município. Caso contrário, está a tirar umas bolas para o ar e espera que eu dê umas raquetadas. Senhor candidato, desculpe lá. Sim, quem está a tirar bolas para lá, seguramente não sou eu. Estou-lhe a fazer perguntas com base num relatório. É um dos problemas. Um relatório que é cientificamente válido socialmente. Certo. Se o senhor candidato não reconhece validade, isso está no seu direito. Agora, eu só lhe perguntei como é que responde a esta situação. E está-me a falar de mutilação genital como se fosse o país. Quando chegarmos ao final disto, vai ver que demorou mais tempo o pivô a falar do que os intervenientes. Mas é uma posição que é vossa. Eu aconselho-vos vivamente, para não entrar na retórica dos outros canais, aconselho vivamente a deixar para mim os candidatos falar. Deixe-me dizer o seguinte. Não estou a dizer que não reconheço o relatório. Estou-lhe a dizer que um relatório per si não é a verdade absoluta. E, portanto, que existem outras questões factuais, territorialmente, que devem conhecê-las para perceber. E agora vamos falar das soluções e vamos falar do que se passa no município de Loures. Aquilo que foi dito aqui, antigamente todos nós tínhamos uma noção de UCATos, que era conhecido antigamente, era uma primeira triagem para irmos para o hospital. Hoje a cultura portuguesa é de recurso imediato para o Hospital Beatriz Ângelo ou para o São José, na zona mais oriental do concelho. E deixe-me dizer o seguinte, enquanto foi, e há uma questão ideológica, enquanto foi parceria pública ou privada, o Hospital Beatriz Ângelo era reconhecido a nível internacional. Na primeira semana, e não sei se a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez o estudo, mas na primeira semana que passa para a empresa pública do Estado, perde 19 dos 33 anestesistas. Ora, partindo do princípio, quem está lá em casa e aqui percebe que sem anestesistas, à partida ninguém é operado, a menos que façam mutilação genital, como algumas culturas fazem, temos de facto um problema dos serviços terem degradado. O Chega, o que defende, é que o serviço para mim é indiferente se é público, se é social, se é privado. Eu quero que funcione. E, portanto, como quero que funcione, aquilo que criámos com a delegação de competências da Lei 50 de 2018, não vale a pena amassar as pessoas, porque ninguém vai entender o que estamos a falar, porque está fora e os políticos são chatos com as leis. Deixe-me só concluir. Criámos, de facto, as infraestruturas de sermos nós, Câmara Municipal, responsável por edificado, mas temos um problema com os médicos. A proposta do Chega, neste mandato, inclusive reunimos com o Sr. Presidente da Câmara, no exercício do Estatuto de Direito à Oposição, colocámos em cima da mesa e replicar um projeto que já existe a nível nacional, que é ser a própria Câmara a dotar financeiramente o orçamento municipal e avançar com as contratações dentro da lógica de bata branca que tão bem funciona noutros concelhos. Muito bem. Não foi feito. Não foi feito. Foi barrado pela Sra. Ministra. Desculpe lá. Disse que ia fazer diretamente com o hospital. Mas não foi feito. Foi porque foi barrado pela própria Ministra.
Caros amigos, deixem-me ouvir as outras pessoas, estão a monopolizar muito do debate. Eu queria ouvir também a opinião da CIDIL sobre este mesmo tema, que é uma situação grave da saúde no Conselho. Pronto, olha, deixe-me dizer que isto, quando usamos a demagogia para esconder os problemas e esconder as verdadeiras soluções, temos o debate um pouco inquinado, não é? Isto aconteceu neste debate já por 2 vezes, pelo menos. Os construtores não fazem casas porque não querem, porque querem manter os preços altos e manter a especulação. Portanto, eles podem fazer, não fazem porque não querem. Têm muitas licenças, certo, mas isto também bate agora com esta questão da mutilação genital. Sempre aconteceu isso em Loures. Sempre aconteceu, não é novo. E esse é um problema que está já identificado e que teve melhorias, mas continua a acontecer. Não é esse o problema das questões do Serviço Nacional de Saúde. Não é a imigração, não é a questão da mutilação genital. O problema do Serviço Nacional de Saúde é o seguinte. Nós temos médicos formados nas nossas faculdades e as pessoas perguntam-se como é que nós investimos nessas pessoas e a seguir essas pessoas vão para fora, para a Inglaterra, vão para o privado e não conseguem vir para o público. Esse é que é o problema. Portanto, e enquanto isso não se resolver, nós vamos aqui a empurrar o problema com a barriga e sempre a piorar. Porque é um facto que os centros de saúde melhoraram muito no nosso Conselho nos últimos 8 anos. É verdade. A CDU iniciou, fez uma série de centros de saúde, deixou outros prontinhos para avançar e o Partido Socialista está a terminar os centros de saúde que eram necessários. Esse não é o problema. Não é esse agora o problema. O problema é o seguinte, é que nós precisamos de ter atendimentos complementares, um do lado de Loures e outro do lado oriental. Mas não são atendimentos complementares até às 10 da noite. Não, tem que ser atendimentos complementares que funcionem até mais tarde, funcionem ao fim de semana e tenham uma coisa essencial, que as pessoas não vão para o hospital porque lhes apetece. Porque se chegam ao centro de saúde, ainda no outro dia, foi ao centro de saúde, tive que a seguir a fazer um raio-x lá fora, depois só pedir a consulta no outro dia. Porquê? Porque não há meios de diagnóstico como havia antigamente. E em que as pessoas resolver isso for eleito, ou pelo menos minorar. Não, temos que criar isso, temos que trabalhar com o Governo, no sentido de voltarmos a criar esses atendimentos complementares com esses meios de diagnóstico básico. Porquê? Porque assim as pessoas podem ir ao centro de saúde, ou podem ir ao CATS, ou como quiserem chamar, fazerem aquelas análises básicas e já não têm que ser mandadas para o hospital, que neste momento é o único sítio onde podem fazer esse tipo. Uma afetação de verbas bastante maior. Não, é verdade, mas veja bem o que poupamos na questão dos hospitais. Veja bem o que poupamos na questão da saúde. Mas isso é uma questão de opção política. É uma questão de opção política. E este é que é o verdadeiro problema da saúde, é investimento, fazer com que os enfermeiros e os médicos venham para o Serviço Nacional de Saúde e podemos ter estas respostas, porque só temos vindo a piorar. O número de utentes da médica família tem vindo a aumentar nestes últimos anos e vai continuar a fazê-lo se não houver uma alteração de política. E o Bloco de Esquerda, como é que olha para esta situação e o que é que propõe, se é que tem plano determinado para combater este problema? problema? Vou tentar ajudar e não vou fazer qualquer enquadramento e vou apenas falar Eu tínhamos pedido isso antes do debate e muito embora haja quem não respeite. Eu desta vez vou tentar ajudar. Primeiro ponto. Nós também temos uma visão que é ideológica para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, queremos manter o Serviço Nacional de Saúde público e, para nós, isso é importante. Achamos que o Serviço Nacional de Saúde é realmente uma construção muito boa e importantíssima para a sociedade portuguesa e, portanto, não o queremos ver a desfazer-se. Agora, para as soluções dos problemas de saúde das pessoas que vivem em Loures. Nós temos os cuidados de saúde primários que, apesar deste esforço para melhorar as instalações, que é realmente restituir a dignidade a quem trabalha nos centros de saúde e a quem se desloca aos centros de saúde, e é realmente importante, mas depois não temos profissionais. Não temos profissionais e também temos uma muito baixa capacidade de diagnóstico nos cuidados de saúde primários. O que é que faz? Uma maior pressão sobre o hospital. Neste caso, os 2 hospitais, mas referindo-me principalmente ao hospital que fica no nosso concelho. E essa pressão só pode ser ultrapassada havendo mais médicos de família e, portanto, a própria promoção da saúde e a vigilância da saúde pode ser feita atempadamente. Agora é muito difícil, muitas vezes as pessoas não vão ao médico numa fase inicial porque o acesso é difícil. E como o acesso é difícil, demora tempo... Se o Presidente da Câmara, se for eleito, o que é que se propõe fazer para ajudar a que haja mais médicos de família? Aquilo que nós temos que fazer são 2 coisas. Obviamente, pressionar o Estado Central, porque o Ministério da Saúde é que tem a responsabilidade de alocar os médicos, e a segunda é, do nosso lado, tentar fazer tudo para que o trabalho dos médicos no nosso concelho tenha toda a dignidade possível. Muito bem. PSD, mesma questão. Muito rapidamente, e soluções.
As soluções, olha, vou-lhe dar já um exemplo. A única junta de freguesia do PSD no Concelho de Louros, que é a LOSA, neste momento está a estabelecer um protocolo com o LIS de Louros e Odivelas, no sentido de a junta de freguesia contratar a falta de médicos para o centro de saúde de LOSA. Portanto, LOSA vai ter médico de família pago pela junta de freguesia. Se eu for Presidente de Câmara, o projeto Bata Branca é um dos modelos que eu pretendo implementar na Câmara Municipal de Louros, no intuito de conseguir protocolar junto à RSLVT com uma instituição de seguridade social no Concelho e resolver o problema dos médicos para os cuidados de saúde familiar para os utentes que não têm médico de família. Segunda proposta, e não vou desistir de voltar a ter a parceria pública ou privada no Hospital Beatriz Ângelo, que acredito que no primeiro semestre de 2026 possa ser uma realidade. Porque a AD, independentemente de ser público ou privado, não vê qualquer tipo de ideologia. O que quer é os utentes e as nossas pessoas do Concelho de Louros bem servidos. Muito bem, claro. Luís Medeiros Martins, e qual é o seu olhar sobre esta mesma situação? Que eu aqui dou um passo atrás, porque às vezes as pessoas não percebem porque é que nós estamos a defender o privado. Ora, acontece, não sei se foi a propósito das eleições, mas em 2017 a Câmara Municipal de Louros comprou 2 prédios que são carinhosamente tratados por Romeu e Julieta. Eu passei lá hoje, tive o cuidado de ir lá hoje, a recuperação desses 2 prédios não está concluída passado 8 anos. Portanto, nós não vemos que o público seja uma solução. São 8 anos à espera de 2 prédios. Saúde. Agora, para a saúde, nós vemos com agrado que o PSD já está a chegar à nossa opinião, porque nós fizemos uma proposta para retomar a parceria pública ou privada no Hospital Beatriz Ângelo em 2021 e o PSD dessa vez absteve-se. Agora, gostava de saber como é que o nosso presidente Ricardo Leão se já é a favor e não dê a resposta do que é a favor do melhor para os lourenços. Diga lá sim ou não à parceria pública ou privada. Você agora já passou para aqui? Você agora é que faz perguntas a mim? Esteja à vontade. Isto é uma confusão aqui. Esteja à vontade. Não há confusão nenhuma. A questão é... Não estou a obrigar a uma resposta. Espera, vamos pôr um porta-obviar cá, até porque já não temos tempo. Não estou a obrigar. Mas foi interpelado diretamente. Portanto, quer responder ou não? Não tem que responder. Não, só responda, mas se quiser fazer essa pergunta, eu respondo. Então, eu retribuo a pergunta. Sim ou não foi a pergunta que fez. Então, podes fazer também outra a seguir? Não. Então não respondo, acho quer que responder? há um direito. Pronto, para tem mim, todo o direito. Tanto me faz, o candidato dele, eu Mas vou ele fez, é que está-lhe a tirar o tempo de resposta. Eu queria dar mais tempo assim, você está a passar o tempo para aqui. Nossa solução já foi apontada. Eu vou responder. Não, agora a pergunta era clara, público ou privadas, sim ou não? Tanto faz. Pronto. Está respondido? Sim. Quer concluir o seu pensamento? Nós também, já foi apontado aqui, preconizamos o alargamento dos horários nos centros de saúde para tentar descongestionar os serviços centrais. Também fará parte da nossa atuação. Muito bem. Como eu temia, o tempo passou e não chegámos nem a metade dos temas que eu acho que eram importantes para o Conselho, mas, enfim, tentámos falar pelo menos daqueles que me parecem importantes, como a habitação e como a saúde. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade dos nossos convidados e foi mais um debate autárquico que no Conta Lá. Foi bom tê-lo esse lado. Enfim, por aí fica bem.